E o empreendedor tem, os grandes empreendedores têm muitos apelos também, não é? Porque há pessoas também que te vêm a ter sucesso e queres que tu sejas sócio, ou que tem aqui uma ideia, epá, tens de estar focado, até aquele negócio começar a... Para mim, um dos grandes exemplos é a Amazon. A Amazon, quando nasceu, e durante muitos anos, era uma loja que vendia livros. Quando já se dizia que os livros iam acabar. Mas pronto, eles vendiam livros. Durante anos e anos deram milhares de milhões de prejuízos. Mas o homem teve tanto foco, que é só hoje um dos 3 mais ricos do mundo. Porquê? Porque acreditava no negócio online, acreditava na essência de que é entregar em casa, comprar à distância e entregar em casa, depois teve que adaptar, que é a parte que falo a seguir, que é tu tens que ter o core do teu negócio e depois tens que perceber e ouvir as pessoas e ser crítico e ter capacidade de ouvir. Era isso que eu por acaso ia te perguntar a seguir, porque tendo em conta que temos que estar tão focados e a ideia que nós temos tem que ir avante, como é que nós com isso conseguimos diferenciar para conseguir escutar o que está ao lado? Pois, é importante porque tens que perceber que há um core da ideia que essa é a essência que não podes mudar, mas depois, se a pessoa diz, epá, mas tu devias estar aberto à hora do almoço, que é essa hora que as pessoas têm tempo para ir ao teu consultório. Epá, isso não mudou no teu negócio. O teu negócio continua a ser fazer fisioterapia, naquelas características, com aqueles tratamentos. Epá, mas tu não percebestes que ali havia uma fábrica que fechava durante 2 horas, a hora do almoço, e as pessoas podiam aproveitar aquelas horas para lá ir, e aquela hora é mesmo que tu também fechavas. Epá, uma questão, às vezes, parece de pormenor, mas faz a diferença entre ter sucesso ou deixar de ter sucesso. Este caso da Amazon é um caso crítico, que é um caso muito evidente, que é qual é que era o negócio dele? O negócio dele era vendas online, quando toda a gente achava ainda que vendas online era uma coisa que não tinha espaço, pá, porque as pessoas gostam de mexer, gostam de ver, gostam de poder comparar, e depois uma coisa não sabem, não têm a certeza se o pagamento é feito e depois é burlada no pagamento, depois entregam, se chega fora do prazo. Ele acreditou nisso. Depois houve uma altura que disse, isto com livros não vou lá, os livros estão a acabar, não vou lá. Ouviu o mercado e o mercado disse, pá, o negócio está montado, a logística está montada. O negócio dele era vender, então começou a vender tudo e ficou rico. Pá, isto é como aquelas, os restaurantes e tudo. Pá, tu tens um restaurante, tens um bom sítio, tu gostas de cozinha, tu gostas de atender clientes, pá, mas o que está a dar é sushi, não vale a pena vender leitão é na mielhada, não vale a pena. Tens de estar depois atento e isso é que faz depois esta capacidade de tu não perderes o foco no que é a tua ideia, naquilo que são as tuas competências e ouvires o que é que se está a passar e seres pensamento crítico. O grande empreendedor do empreendedor menos sucesso é aquele que não consegue depois absorver o que é verdadeiramente importante. No caso da fisioterapia, imaginemos que entra uma tecnologia, uma máquina, um equipamento novo. Pá, e tu não lês, tu não estás tão embrenhado no teu trabalho, pá, e começas a ver que à volta, começaste a perder clientes, não percebes bem porquê. O teu vizinho, afinal, que também era fisioterapeuta, também tem lá marcações para 3 meses e tu não tens. Tens que perceber também, não é fechares o teu negócio, não é perderes o foco do teu negócio, as tuas capacidades de dizer o que é que o outro está a fazer que eu também não faço. E depois, as tendências, é preciso ter capacidade de perceber o que é uma tendência, uma moda, e que são coisas estruturais. Eu vou-te dar um exemplo de um negócio que era um sucesso incrível, 2 negócios que eram um sucesso incríveis, que era farmácias e táxis. As farmácias e táxis, bem ou mal, vendia-se o alvará, ilegal ou ilegalmente, vendia-se o alvará por milhares e milhares de contos. Vieram as parafarmácias, vieram negócios em que já não... o governo introduziu legislação com preços máximos para os medicamentos e aquilo que parecia ser um negócio toda a vida começou a esmorecer, porque já não ganhavas o dinheiro que ias para ganhar. Depois houve aqueles que mantiveram a farmácia, só, e houve aqueles que puseram uma parte de ótica, que não era da farmácia, mas começaram a vender, aqueles que puseram uma herbanária, produtos alternativos dentro da farmácia, aqueles que começaram a vender produtos para a terceira idade, moletas, andarilhos, tudo isso que não eram por outro lado. Aqueles que começaram a vender produtos para bebê, para agricultura,
leve, pesada e tudo mais, e de repente, pá, tu vês uma farmácia que vai à falência, que deixou, que fechou, tinha ali uma expectativa de poder passar ao bar um dia, mas que afinal fechamos, ou uma farmácia que diz, epá, mas qual foi a diferença? Foi esta capacidade. A farmácia continua a ser um negócio. Ele é farmacêutico, ele queria ser aquilo, mas começou a perceber é que tinha que começar a pôr coisas no seu portfólio, na tua oferta, que é a procura do mercado. Isso é capacidade de tu ouvires e seres crítico, porque depois há o contrário, que é os catabentos, que é agora está a dar para aquele lado, e agora vamos todos para aquele lado, e agora está a dar para aquele lado. Epá, mas aí isso não tem explicação. Isso já faz parte dos skills de cada pessoa, que é a tua capacidade, também às vezes sorte, porque isto, aqui há momentos, quando eu falava deste meu amigo dos tinteiros, tem muito a ver com a sorte, que eu estou numa pandemia, numa altura que eu estava a pensar em ver aquele negócio. E de repente, tão foi diferente. Já comprou a loja, era alugada, já comprou a loja, já vai ampliar a loja. Porquê? Porque ele começou a perceber, epá, isto aqui, os tinteiros, então eu posso fazer impressões. O que é que ele começou a ganhar dinheiro? Com as máquinas de impressão 3D. Que é, mas eu não tenho dinheiro para isto é caríssimo. Epá, é uns fundos, pois, isto é evolução tecnológica, isto é tecnologia, isto é inovação. Vamos lá buscar dinheiro para pôr aqui umas máquinas a fazer 3D. Mas isto é muito caro. Opa, então alugas, em vez de estar a comprar. Percebes? E o negócio começou com encher tinteiros, com tinta lá, com os copos, aquilo a gente percebe naquela altura que é bestialmente roubado nos originais, mas começou aí. Exato. E o negócio, se ele tivesse ficado parado ali, não tinha evoluído, tinha morrido. Hoje é um negócio que está a crescer. É tu acreditar, tens que acreditar na tua ideia, porque se num primeiro momento, na primeira dificuldade, estás a desviar-te, é porque não era uma grande ideia. Então, esquece lá isso. Tu não tinhas força nem vontade para ser empreendedor. Depois, acompanhado disto, tens de ter aquilo que eu chamo uma escuta crítica, que é ouvir as pessoas, o que é que elas estão dizendo, porque é que elas te vão... Estávamos há tempos a falar disto, e há aquela discussão que é um fisioterapeuta deve ser a cara e a imagem de um gabinete, ele deve lá estar sempre, e deve ser aquela pessoa que era um cozinheiro, não é? Um cozinheiro, um chefe. Exato. Hoje os grandes chefes têm restaurantes em todo o mundo e só podem estar num sítio. Por isso, quando às vezes alguns fisioterapeutas dizem porque eu é que sou o presidente da junta, entre aspas, não é? Eu é que sou a pessoa que eles reconhecem como o gajo competente. Mas quando a gente começa a ver os chefes, os barazategues da vida, os chefes XPTO, e vês o tipo tem um restaurante no Dubai, tem outro em Los Angeles, tem outro em Nova York, tem outro em Madrid, tem outro em Lisboa, e a pessoa quando vai lá comer, acha que está lá o chefe, porque isto é uma competência dessas pessoas, são pessoas que o nome dele, as pessoas que lá vão jantar, ou as pessoas que vão lá almoçar, acreditam que ele já passou o saber dele para aquelas pessoas que lá estão. E isso, eu falo de fisioterapia, que é a diferença entre aquela pessoa que acha que tem que ser ele que tem que lá estar, e se eu não aparecer, os gajos que lá estão comigo, ou aquele que diz, eu posso ter 3, 4, 5 gabinetes de fisioterapia, porque hoje já está a ser uma conversa seguinte, mas eu gosto de falar logo nisto no início, que é a marca, o conceito de marca. O fisioterapeuta tem que perceber que tem que ter uma marca, e a marca pode ser o nome, pode ser a pessoa, e na fisioterapia é muito a pessoa, porque a fisioterapia, do meu ponto de vista e como cliente, é muito identifico aquela pessoa, e aquela pessoa é a imagem de marca daquilo, e tu tens logo desde o primeiro momento criar uma marca. Isto fica para uma conversa futura, mas... Não significa que não possa ter lá mais pessoas, mas que realmente... Exato. O exemplo dos restaurantes é um bom exemplo. Exatamente. Sim, os restaurantes, um amigo meu costumava dizer, então eu sou o McDonald's, tinha que estar em 300 mil sítios no mundo, porque o seu McDonald's estava lixado. Exatamente. Não deixa de ser um restaurante, não deixa de ter sucesso e não deixa de ser provavelmente o que mais ganha dinheiro no mundo. Às vezes rimo com isto, mas é mesmo isso, não é? Põe lá o McDonald's e o que é que a McDonald's tem? 2 coisas muito importantes. Primeiro, não inventa. A McDonald's vende aqueles menus, vende aquelas coisas. Não tem... é aquilo que... É igual ir aqui, ou em Espanha, ou tem onde pequenas mudanças, mas é assim. É aquilo. E isso cria
aquelas cadeias de abastecimento uniforme, negociações, tudo bem, e tu vais a um McDonald's a Nova York, ou ias a Moscou, ou ias a Kiev, ou um desses sítios, e a expectativa de que encontrares a comer aquilo era muito realidade. Exato. A expectativa e a realidade coincidia. Isto tudo, voltando à conversa inicial, que é a questão do foco, que é, tu ou acreditas ou não acreditas na tua ideia, e tens que acreditar na tua ideia. Numa primeira fase tens que acreditar, porque se não acreditas, depois, eu costumo dizer que há grandes ideias que nos aparecem de um momento para o outro e que rapidamente se põem em prática. Raramente acontece. As ideias não nascem perfeitas. Isto é, não é o meu filhinho é o mais bonito, a minha ideia é como os filhinhos, o meu filhinho é o mais bonito de todos. Não, as ideias constroem-se. E falando nas ideias, quando depois a coisa se começa a pôr em papel, não é? Ainda vai mudar, ainda vai mudar muito mais. E outra coisa, e não ter medo de ir contra o que está estabelecido. Pá, eu imagino o que é que o tipo da Uber deve ter ouvido quando decidiu fazer carros de aluguer. E pá, então a lei não permite. Então os táxis pagam os albarãs. E o gajo, não, pá, isto é uma ideia. No entanto, em Cuba, se queres ir de um sítio para outro de carro com as vais, tu entras num carro, estão lá 4 ou 5 pessoas, depois é que dizes para onde é que vais e se calhar és o último a ser entregue. É um Uber, mas é um Uber coletivo. É uma ideia que já estava, mas eu lembro, eu estou a falar isso porque quando viajei a Cuba vi aquilo, pá, isto era uma ideia do caraças, pá. Porque assim, o gajo estava sempre ocupado, pá, e não precisava estar ali um táxi que te leva ou cobra, tu podes negociar com o tipo o preço ali dentro e tal. Houve alguém que acreditou na ideia. Exatamente. E foi contra governos, comissões europeias, no princípio que era uma guerra que parecia, a dado momento, que os taxistas nunca iriam perder, e hoje é ao contrário, os tipos de Uber estão preocupados com as empresas de Ubers que há, não é? É isso. Exatamente, muito bem. E também, aqui, para responder à última pergunta, realmente a paixão, não é? Que é necessário também ter pelas pessoas, porque sem isso... É isso, parece uma coisa imaterial, não é? A paixão é uma coisa imaterial, mas é o que nos faz, muitas vezes, ter sucesso ou deixar de ter sucesso. Que há momentos do empreendedor que só ele é que acredita. Os outros à volta todos não têm coragem de dizer, mas ninguém está a acreditar. E isso é aquela força que ele tem que ter. E isso tem que ser transmitido depois para os potenciais clientes. Isto é, o que eu quero dizer com paixão? É paixão pela ideia e gostar de pessoas. Ninguém é um grande empreendedor se não gostar de pessoas, não souber comunicar. Como tudo na vida, há exceções e vamos encontrar pessoas que são umas bestas, claro, entre aspas, não têm estes skills, mas são grandes ideias. Pá, especialmente pessoas de back-office. Se eu estiver a fazer um jogo, eu posso estar na minha cava a fazer um jogo e ser um atrasado, ser uma pessoa com poucos skills de coisa e ser um craque, mas o que é um empreendedor normal, então nessas coisas de fisioterapia, que é muito relações pessoais, muita empatia, muito ouvir o cliente, muito perceber o problema dele, pá, ou tu tens uma paixão pelos teus clientes. Eles sentem que vão ali e a pessoa tirou um bocado do tempo dele para o estar a ouvir. E isso às vezes é muito fácil de dizer quando não tens problemas em cima da cabeça. Quando tens problemas de saber quando é que vais pagar a fatura da luz e da água, do empregado e da licença, e está ali um cliente a dizer, só dá-me aqui umas velhinhas, está bem, pronto, o que é que está à espera dessa idade? Não, tens que ter uma capacidade de o envolver e ser empático. Hoje o que eu reparo é quando vais, por exemplo, ver conferências, ouvir conferências, ver as apresentações. O que é que faz uma conferência, uma apresentação ter sucesso? Às vezes nem é o que é dito, é a pessoa lá, a paixão com que transmite a ideia. E há bocado estávamos a falar disto, ser professor. Ser professor é aquele que tem um grande conhecimento técnico ou é aquele que o aluno tirou o seu tempo para ouvir o professor. Aí esta é a diferença. Estava a dar um exemplo também da minha experiência na piscina, a natação. Há 2 professores. Uma professora, excelente atleta, nadadora recordista nacional. Não sabe comunicar, não motiva. Ela sabe nadar, ela sabe dizer como é que se faz. Mas os alunos estão lá a dizer, o que é que eu fiz mal hoje? A seguir, vão bater? Ou um professor, que nunca foi campeão de nada na praia, mas te motiva, te sabe dizer, e é isto que ele quer dizer. Porquê? E eu vou àquele professor, se ele não for, eu já não vou. Porquê? Porque ele tem paixão pelos alunos. Rimos com ele, falamos com ele
E no fim, eu já senti muito mais evolução com ele, porque eu estou muito mais motivado. No invento desculpas para não ir, no fim fico lá mais um bocado, ele manda fazer 10 vezes, eu faço 20, com outra professora. Manda fazer 10, eu tento dizer que metade da dor de burro. Porque a pessoa, e é isto, e o negócio também é muito isto. No fim, a soma, o que faz o bolo, eu costumo dizer, uma imagem que tento que é o fermento. O fermento do negócio é a paixão que tu tens pelas pessoas. Tu fazes pão, se não pões fermento, o pão fica lá, não cresce. Se pões fermento, aquilo cresce e tu dizes, o que é que é um milagre? Não, é só um bocadinho, umas gramas de fermento. E é isso que faz a diferença. E é isso que eu acredito mesmo. Muito bem, muito bem. Estávamos a falar também da parte financeira e provavelmente algumas pessoas que nos estão a ver, a querer, estão-se a identificar com isto de ter perfil para empreender, mas realmente chegam à parte financeira e olham e dizem, se calhar eu não tenho esse dinheiro para investir. Como é que eu posso contornar isso? Ou, de certa forma, se é possível eu ser na mesma empreendedor? É que ser empreendedor, normalmente, a primeira coisa que o português, tipo, está estudado, pensa, eu é que sou o presidente da junta. Quer dizer que eu é que vou ser o dono da ideia e eu vou ser o único sócio. Eu vou ser a única pessoa que vai investir neste negócio. Rapidamente vai perceber que vai precisar de ajuda, tenha ele o dinheiro que tiver. Por isso eu acho que, eu costumo dizer que há 3 situações. Há aquela pessoa que pejorativamente diz o filho de mim e do papá, que é todo o dinheiro que tiver, precisar, o pai financia, a mãe, a madrinha, a avó, quem for. Esse vai ser o empreendedor, mas se correr bem vai ser sorte, porque nunca vai sentir as dores do parto de ser empreendedor, mas é um tipo que existe, é um perfil que existe, aquelas pessoas fazem uma coisa enorme e tu percebes como é que este gajo fez isto, como é que esta pessoa teve capacidade para fazer isto, porque teve recursos ilimitados, ou quase ilimitados. Não é essas pessoas que interessam na capacidade de empreendedor, porque isto é um empreendedor com muito tuning, não é? Com muito doping. Não, nós estamos a falar de um empreendedor que ou tem uma pequena poupança, ou, pura e simplesmente, tem uma ideia. E é aqui que eu queria chegar. Primeiro, a pessoa, se quer ser empreendedor, tem mesmo de ter uma boa ideia. E se for uma boa ideia, ela tem valor. Há muita gente que tem dinheiro. Há muitos fundos, bancos, empresas, investidores que têm dinheiro. Não têm pessoas para trabalhar, nem pessoas com ideias. E têm que vender a ideia dele. Porque muitas vezes o empreendedor não é aquela pessoa que tinha dinheiro. É aquela pessoa que teve uma grande ideia e conseguiu vender essa grande ideia. A capacidade de conseguir vender essa grande ideia a capitais de risco, a bancos, a investidores, a possíveis sócios, a pessoas que dizem, não queres que eu seja teu sócio? Quantas vezes isto pode acontecer? É um caminho para um empreendedor, se tem mesmo uma grande ideia, acreditem nisto, se há alguém mesmo uma grande ideia, há de haver sempre alguém que quer ser sócio. Qual é o empreendedor, qual é o reverso? É quando tu tens sócios, tem que ficar muito bem delimitada as responsabilidades de cada um. Porque quem teve a ideia acha que ele é que tem que decidir tudo. É sim, é natural. Mas também quem foi sócio e que pôr lá o dinheiro, também quer ter corresponsabilização naquele negócio. Eu acho que é muito importante que haja uma delimitação das responsabilidades e de intervenção de cada pessoa que está no negócio. E tem que ser feita antes, não pode ser feita durante. Porque se for feita durante vai ser condicionada pelo que está acontecendo no dia-a-dia. Exato. Tem que dizer assim, eu já tive ideias que levei a sucesso e implementar que não pus dinheiro. Mas falei a pessoas que me disseram, isso parece porreiro. Quanto é que precisas? Imagina, 200 mil euros. Está bem, 200 mil euros. Se me disses 20 ou 30, pronto, já estão ali 20 ou 30. 20 ou 30, 200%, já são 15% de uma participação. E é somas disto, e depois quando tu precisas de 200 mil, tu pensas, se calhar só arranjei 100 mil, vamos lá então. Queria fazer um piso, uma casa, o resto ao primeiro andar, faço o resto de chão. Por isso, a falta de dinheiro em Portugal, e muito em Portugal, porque temos uma fraca capacidade de nos associarmos. Nós temos uma dificuldade em fazer cooperativas, nós temos uma dificuldade em fazer associações de empresários, associações de agricultores, temos uma grande dificuldade. O nosso terreninho, preferimos ter um terreno pequenino que ter um terreno grande.
E então temos essa dificuldade. Mas tirando essa questão do que é intrínseco a nós próprios, o verdadeiro empreendedor, se a ideia for mesmo boa, se não a fizer por falta de dinheiro, ou é porque a ideia não era mesmo boa, ou teve a arranjar desculpas em vez de arranjar soluções. Esta é a mensagem que eu passo, porque quanta gente... Epá, vamos falar com o gajo do Facebook. O gajo do Facebook era um aluno universitário, não devia nadar em dinheiro quando eles começaram a fazer aquilo. Epá, grande ideia, está multimilionário. Teve sócios, teve chatices, teve tipo que agora também estiveram lá naquele dia reunidos com ele no quarto a fazer, até deram as principais ideias. Pá, azar, não estás lá. Mas isto para dizer o quê? Que há grandes ideias hoje que começaram, como sabes, a Apple, numa garagem, a HP, numa garagem, de certeza que eles não queriam começar numa garagem, não tinham dinheiro para começar no escritório. Claro. Por isso, porque há aqui também uma coisa que é importante, que é, isto é mesmo a experiência, a minha experiência. Tu quando estudas empreendedorismo, gestão, economia, estudas grandes empresas, mas estudas grandes empresas em grandes escritórios, com uma estrutura, departamento financeiro, departamento de contabilidade, departamento de informática, departamento contencioso, comercial, marketing e tal. O empreendedor, no primeiro dia, é ele tudo. E durante muito tempo ele vai ser tudo. E se vais ter um problema numa impressora e não está um tinteiro, vais ter tu que ir à Staples ou à Vorta, onde quer que seja, comprá-lo. E isso não se ensina nas universidades de gestão, porque ensina-se a empresas de sucesso. Mas fala-se muito pouco daquele momento em que eras tu que punhas de gatas debaixo da secretária para ver se a ficha estava lá. E como eu costumo dizer, grandes multinacionais começaram assim. A Zara, o homem começou com uma loja, o Sr. Ortega, tinha quarta classe, a vender batas numa loja atrás de um balcão. Não era uma pessoa rica. O Eugênio Belmiro era trabalhador, diretor de uma empresa, o pai era carpinteiro, a mãe era doméstica, não era uma pessoa rica. Podemos falar de 1001 casos, se bem que, por exemplo, as empresas de tecnologia agora, muitos, estive a ler agora, não me recordo exatamente o nome da empresa, durante meses dormiram no escritório. Contrataram um crânio, um engenheiro informático que pensou que havia uma grande empresa e foi dormir também lá para o escritório. Hoje estão multimilionários. Mas essa parte da história nunca é bem contada e as pessoas olham e dizem, estes gajos, muito dinheiro que precisaram. Não. Se tu tens uma grande ideia e estás focado e queres lutar por ela, há de haver sempre alguém que no momento certo se há de associar a ti. E tu tens de ter a capacidade de pensar, tenho grande ideia, mas não tenho dinheiro para fazer, por isso tenho que partilhar aqui a gestão, tenho que partilhar o negócio, tenho que partilhar os lucros, tens capacidade e abertura para isso. Um dia, logo se verá. A capacidade de ouvir também, quem quer também entrar. Porque, e a capacidade de vender? Capacidade de vender. O Américo Amorim, grande empresário português, foi vender para a Rússia na altura, que ninguém sequer sabia onde é que ficava a Rússia, foi vender para Cuba e buscar, e ninguém sabia onde é que era Cuba, comprar lá camarões e uma série de coisas, fazer uma série de negócios. Isto a dizer o quê? Tu tens de fazer coisas diferentes, a tua ideia tem mesmo de ser boa, porque para mim não é empreendedor aquela pessoa que abre um café na esquina de um prédio e que depois, o que é que lá tem? Cafés, pingos, descafeinados, pastel de nata, um croissant e o jornal do dia para ler. Isso não é empreendedor, é um tipo que copiou. É um tipo que não fez nada de novo nem diferente. O empreendedor tem que ter mesmo uma ideia que ele acredite, para começar, que vai fazer alguma diferença. Por isso é que eu falava da diferença. E todas as ideias que trazem algo diferente e algo que as pessoas percepcionem que é diferente e tem valor, há muito dinheiro para investir em boas ideias. O que muitas vezes temos é que nós temos uma grande ideia, mas não temos a capacidade de a passar. Isto é, não temos a tal paixão, o falar entusiasticamente de uma ideia que faça com que alguém se junte a nós. Ok, muito bem. E tu, já respondeste às questões? Já verificaste se tens o perfil de empreendedor? Se já podes começar a idealizar o teu negócio para abrires a tua clínica, o teu gabinete? E muito bom, ajudou bastante aqui algumas postas, aqui alguns pontos em que foste abordando que certamente vai ajudar a quem nos está a ouvir. Entretanto, tinhas também programado aqui o momento surpresa Exatamente. E então o material que trouxeste para também poder
fazer aqui alguma ponte para aquilo que falaste hoje? O que é que, Bom, que é que trazes? eu trago um livro escrito há 2500 anos, pelo Sun Tzu, o general chinês, que escreveu um livro que é A Arte da Guerra, que é este livro, que não há desculpas para não ler, porque é bastante pequenino, não é aquela, porque isto é muito, não é uma Bíblia, não, é um livro muito fácil de ler, mas tem duas vantagens para mim. Primeiro, mostra que o que se escrevia há 2500 anos, nas batalhas e na guerra, tem uma aplicação passado 2500 anos nas empresas, que isto é, a pólvora está descoberta, tem é que estar, mais uma vez, focado e compreender bem as mensagens que este assunto nos passou e escreveu. No fundo, o que ele diz é, entre as muitas mensagens que passa, é que tu tens de conhecer primeiro bem a ti, as tuas capacidades. Se tu queres ter sucesso, tens de conhecer bem a ti. Depois de conhecer bem a ti, tens de conhecer bem o inimigo, entre aspas, o inimigo que era da guerra, e aqui é outra empresa, o teu concorrente, a empresa que faz o mesmo que tu noutro país, tens de conhecer bem isso, porque se tu não te conheces bem a ti e não conheces bem o teu inimigo, a probabilidade de falhares por um motivo ou por outro é altíssima. E isto aqui é um livro que se lê com muita facilidade, é muito de frases que basta fixar 3 ou 4 que toda a vida vão ficar na tua cabeça, mas que vale a pena ler. E depois tem uma coisa que eu prezo muito nesta recomendação, é que como já foi escrito há 2500 anos, isto não vai beneficiar ninguém em especial, está a referenciar aquele livro porque tem um interesse escondido, não, é uma mensagem com 2500 anos, para termos uma ideia. Cristo tem uma mensagem também muito forte, só tem 2000 anos, por isso ainda tem 500 anos para trás, isto é uma coisa muito antiga, mas que recomendo vivamente, e quem quiser ser empreendedor só tem a ganhar em ler este livro. Perfeito, obrigado. Okay? Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ok, obrigado pela tua participação hoje. Iremos ter mais conversas certamente para abordar aqui mais em pormenor alguns dos temas que também hoje já fomos falando. Certamente vai ser bastante importante para ajudar quem nos está a ver. Por isso, mais uma vez, obrigado, Celso, por teres aceito o convite. Pronto, chegamos ao fim de mais uma conversa. Já sabes, tens as nossas redes sociais em que podes colocar comentários, gostos ou escrever por mensagem privada alguns temas que gostarias de ouvir nas próximas conversas. Nós estamos aqui para te ajudar, portanto, já sabes, se queres melhorar e expandir o gênio que há em ti, segue-nos.